Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. E se a prova da existência de Deus não estivesse, sei lá, nas estrelas ou na natureza, mas dentro da própria definição da palavra Deus? Hoje, a gente vai mergulhar em um dos argumentos mais malucos e fascinantes da filosofia. A ideia de que é possível provar que algo existe só de pensar nesse algo. É uma jornada que sai de um mosteiro do século XI e vai parar direto na lógica de ponta do século XX. Essa pergunta aqui, ela vai contra tudo que a nossa intuição diz, né? A gente costuma pensar assim: ideias ficam na mente e as coisas existem no mundo real. Ponto. Mas, e se existisse uma ideia específica que, por sua própria natureza, tivesse que existir no mundo? Parece truque de mágica, eu sei, mas alguns dos maiores pensadores da história levaram isso muito a sério. Vamos descobrir por quê. A nossa história começa num mundo iluminado por velas, bem antes da ciência moderna. E é lá que a gente conhece um monge que não se contentava em provar a existência de Deus pela fé ou pela observação. Ele queria mais. Queria um argumento de ferro, sabe? Uma coisa construída só com as ferramentas da pura lógica. Esse monge era Santo Anselmo. Lá no final do século XI, num mosteiro na Normandia, ele se deu uma tarefa monumental: criar um único argumento para a existência de Deus que fosse tão lógico que ninguém pudesse negar. O resultado foi uma obra pequena chamada Proslogion, que acabou dando início a um debate de 1000 anos. Ele nem imaginava, mas séculos depois, o grande filósofo Immanuel Kant ia dar um nome para a criação dele: o argumento ontológico. Tá, mas o que é um argumento ontológico? Pensa nele como se fosse uma prova de matemática, mas para a existência. A maioria dos argumentos sobre Deus olha para fora, para o universo, buscando pistas. O argumento ontológico não. Ele olha para dentro, para o dicionário, por assim dizer. A ideia radical é que, se a gente entender direitinho a definição de Deus, a gente vai ver que a existência já está embutida nela. Assim como ter 3 lados já está embutido na definição de um triângulo. E aqui está a peça central do argumento do Anselmo. Ele começa com uma definição bem específica de Deus. Não é só um ser poderoso. É algo maior do que o qual nada se pode pensar. Guardem bem essa frase, porque tudo, absolutamente tudo, gira em torno dela. Agora, vamos ver como o Anselmo pega essa definição e transforma numa prova. O objetivo dele era construir uma ponte de lógica pura que levasse a ideia de Deus da simples imaginação para a existência no mundo real. O Anselmo nos guia por alguns passos. Primeiro ele diz: todo mundo consegue concordar que a ideia de um ser maior do que o qual nada pode ser pensado existe na nossa mente, certo? Ok. Segundo, isso significa que esse ser existe pelo menos no nosso entendimento. Agora, vem o passo crucial. O que é maior? Um ser que existe só na imaginação ou um ser que existe na imaginação e no mundo real? Óbvio que é o que existe na realidade. E é aí que ele prepara o golpe final. Basicamente, o Anselmo nos coloca numa armadilha lógica. Ele diz: ok, a ideia do maior ser possível está na sua mente. Agora, imagine que esse ser não existe na realidade. No momento em que se faz isso, pronto, é uma contradição, porque se torna possível pensar em algo ainda maior, um ser idêntico que, além de tudo, também existe na realidade. Portanto, o ser verdadeiramente maior tem que existir. Dizer o contrário é uma contradição lógica, tipo falar de um triângulo de 4 lados. Claro, um argumento tão ousado não ia passar batido. Quase que imediatamente outros pensadores começaram a procurar furos na lógica. E não foi qualquer um. Alguns dos maiores nomes da filosofia, desde o colega de Anselmo, Tomás de Aquino, até o titã do iluminismo, Immanuel Kant, sentiram que tinha alguma coisa errada nesse pulo da mente para a realidade. A crítica mais demolidora veio de Immanuel Kant. Ele disse que a existência não é uma característica de algo, como ser azul ou ser grande. Pensa assim, se eu descrevo um unicórnio como tendo um chifre, pelo branco e poderes mágicos, e aí eu adiciono "e ele existe", eu não adicionei uma característica nova ao unicórnio. Eu só afirmei que o meu conceito corresponde a algo real. Kant argumentou que Anselmo estava tratando existência como uma qualidade de perfeição, o que para ele era uma trapaça lógica. Não dá para simplesmente definir algo até que passe a existir. Por séculos, essa crítica foi vista como o ponto final no argumento de Anselmo. Mas o debate não acabou aí não. Avançando quase 1000 anos no tempo, a gente chega no século XX. Um filósofo chamado Alvin Plantinga encontrou o argumento do Anselmo, que a maioria já tinha deixado de lado, e achou que ele tinha um motor lógico poderoso escondido ali.
Ele só precisava de uma atualização, uma repaginada moderna. E a ferramenta nova do Plantinga foi a lógica modal. É um tipo de lógica que lida com o que é possível e o que é necessário. Por exemplo, é possível que eu estivesse usando uma camisa vermelha hoje, mas é necessário que 2 mais 2 seja igual a 4. A lógica modal explora essas ideias usando o conceito de mundos possíveis. Imagina todos os universos alternativos que poderiam existir. Em alguns eu uso uma camisa vermelha, mas em todos os mundos possíveis, 2 mais 2 é 4. Então aqui está a grande virada, a mudança de foco. Anselmo fala em perfeição. Plantinga moderniza isso para a grandeza máxima. Para Anselmo, a questão é existir no nosso mundo. Para Plantinga, a questão é existir em todos os mundos possíveis. Um ser maximamente grandioso, por definição, não pode ser grandioso só em alguns cenários, né? Ele tem que ter suas qualidades máximas em todas as realidades possíveis. E essa imagem mostra perfeitamente a genialidade da abordagem do Plantinga. Ele não jogou o Anselmo fora, ele o atualizou. Pegou o chassi do século XI do Proslogion e colocou um motor lógico do século XX dentro. Isso mostra como as grandes ideias na filosofia nunca morrem de verdade, elas só evoluem. Então, bora ver como essa versão turbinada do argumento funciona na prática. A chave é parar de pensar só no nosso mundo e começar a pensar em todos os mundos. O argumento de Plantinga é bem elegante. Ele não pede para a gente acreditar que Deus existe de cara. Ele só pede para a gente admitir que um ser maximamente grandioso é logicamente possível. Se isso for aceito, a lógica toma conta. Se é possível, então tem que haver pelo menos um mundo possível onde esse ser existe. Mas, peraí, um ser que existe em um só mundo não é maximamente grandioso. Um ser verdadeiramente máximo teria que existir em todos os mundos possíveis. Logo, se ele existe em um, ele tem que existir em todos. E se ele existe em todos os mundos possíveis, bem, o nosso mundo é um desses. Então, ele tem que existir aqui também. É super importante entender o que o Plantinga achava que tinha conseguido com isso. Ele mesmo não via o argumento como uma prova irrefutável, que forçaria todo mundo a acreditar. Ele via como uma demonstração de que a crença em Deus não é irracional. Ele argumenta que, se a premissa inicial for aceita, a de que um ser maximamente grandioso é pelo menos possível, então acreditar na existência dele é uma posição logicamente coerente e racional. Isso nos leva de volta à pergunta inicial. Será que uma ideia pode provar a realidade? O argumento ontológico de Anselmo a Plantinga pode não convencer todo mundo, mas ele mostra o poder incrível da lógica para testar os limites do que podemos saber. Ele nos força a perguntar que outras verdades profundas sobre o nosso universo podem estar escondidas, não em telescópios, mas nas próprias estruturas das nossas ideias. Obrigado por explorar essa questão com a gente.